uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, e que bom ter a sua companhia, saber do seu interesse pela palavra de Deus, pelo estudo bíblico. E é muito, muito, muito importante que nós tenhamos esse compromisso, esse comprometimento com a palavra do Senhor. Ela nos transforma. E essa transformação que a palavra faz, ela vem exatamente dessa fidelidade nossa no cotidiano, na vivência cotidiana, do contato pessoal com a palavra, na lexio divina, na leitura orante, na meditação dessa palavra que é tão importante para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada de fé. Se você abre o seu coração, se deixa conduzir pela palavra, está atento, pede a graça do Espírito Santo, tenta entender no que Deus está falando, né? Entender o que Deus está falando nas entrelinhas da palavra, isso tudo vai abençoando e edificando a nossa vida na nossa caminhada de fé. Então, quero convidar você nesse momento a abrir o seu coração e a pedir junto comigo o Espírito Santo, aquele que inspirou os hagiógrafos, aquele que nos conduz no nosso estudo bíblico, para que ele nos conduza no estudo que nós faremos hoje do texto do segundo livro de Samuel. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Convido você a pegar aí a sua palavra, a sua Bíblia e também o seu caderno para anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Anota aí 2 Samuel, capítulo 5, versículos de 6 a 16. 2 Samuel, capítulo 5, versículos de 6 a 16. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Davi marchou então com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam aquela terra. Estes disseram a Davi: não entrarás aqui, pois serás repelido por cegos e coxos. Com isso, queriam dizer que Davi não conseguiria entrar. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Davi havia dito naquele dia: quem quiser matar os jebuseus deve, pelo canal da fonte, chegar àqueles coxos e cegos odiosos a Davi. Daí o ditado: nem cego nem coxo entrarão no templo. Davi foi morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Mandou fortificá-la em redor do Melo para dentro. Davi ia crescendo em poder e o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. Hirã, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação levando madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros para os muros e construir um palácio para Davi. Então Davi percebeu que o Senhor o confirmava como rei sobre Israel e exaltava sua realeza por causa do seu povo Israel. Davi tomou ainda concubinas e mulheres em Jerusalém, depois que veio de Hebrom. Nasceram-lhe filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Sâmua, Sabad, Natã, Salomão, Gebaa, Elisua, Nafeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifalete. O texto vai mostrar para nós a conquista de Jerusalém, não é? E a consolidação do reino. A gente fez um caminho longo até aqui, né? E agora Davi está se estabelecendo. E aqui é importante, não é uma conquista militar, é uma fundação simbólica e teológica da cidade que se tornará o coração espiritual de Israel, onde se estabelecerá o povo de Deus, o povo que Deus escolheu. Ainda hoje, Jerusalém é a cidade santa. Por quê? Não é somente uma estrutura de fundação física de cidade, mas é a cidade que Deus escolheu, a cidade que Deus elegeu, o povo eleito de Deus. É uma construção teológica, espiritual. Isso diz muito para nós, quando nós olhamos para Jerusalém, e lá, né, Jerusalém hoje é território das 3 religiões, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo estão ali presentes nessa cidade santa. Mas
O próprio Apocalipse vai dizer, a cidade santa descida do céu, a Jerusalém de Deus, é a cidade de Deus. Veja só, Jerusalém passa a ser chamada de cidade de Davi, porque Davi a conquistou, porque Davi se estabeleceu, porque Davi ali se impôs diante daquilo que tinha sido estabelecido como vontade de Deus, como querer de Deus, como mover de Deus, agir de Deus, e dali Deus quer governar todo o seu povo, Israel, o seu povo eleito, o seu povo escolhido, o seu povo chamado, o povo que chegou até aquele lugar, que saiu do Egito, que fez toda aquela caminhada de fé, que foi introduzido naquela terra santa, não é verdade? O verdadeiro sucesso de Davi não é a conquista da cidade, mas é o fato de Deus estar com ele. Deus está com você? Mas veja bem, vamos fazer uma leitura. Deus estava com Davi, mas em primeiro lugar Davi escolheu estar com Deus. Davi escolheu escutar Deus. Davi escolheu fazer a vontade de Deus. Davi escolheu esperar o tempo de Deus. Davi escolheu confiar totalmente em Deus e não em si mesmo. Isso aqui faz toda a diferença para que nós entendamos também o nosso chamado. Nós somos chamados a estar com Deus. Consequentemente, Deus vai estar conosco. Teve um homem ateu que foi em Arnes, né, na cidade de Arnes, onde habitava, naquela cidadezinha de 300 habitantes, um homem chamado João Maria Vianney, Padre João Maria Vianney, o cura de Arnes. Aquele ateu saiu de lá convertido, e de lá convertido ele saiu testemunhando, eu fui ver um homem e encontrei Deus. Porque Deus estava com João Maria Vianney. Porque João Maria Vianney tinha escolhido estar com Deus. Era um homem de oração, de intimidade, de comunhão com Deus. As pessoas precisam ver Deus em nós, precisam ver Deus nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso olhar. Mas isso é edificado não por um mistério qualquer. Não. Isso é edificado na comunhão com Deus. Deus começa a aparecer em nós, as virtudes, a nossa forma de tratar, de ver, a nossa forma de fazer uma leitura de todas as coisas demonstra quem nós somos. Os santos são exatamente isso, pessoas onde nós vemos Deus. Deus está naquele território, Deus habita naquelas vidas, porque aquelas vidas escolheram estar com Deus. Davi entende o reinado como serviço ao povo e não como um privilégio pessoal. Isso aqui é muito importante, porque como a gente vê, às vezes, na igreja, pessoas que se aproveitam do cargo aonde estão para benefício pessoal, para se estabelecerem com privilégios e com tantas coisas, mas Davi entende, eu sou rei para servir o povo e não para ter privilégios, simplesmente. Isso aqui é fundamental para a nossa caminhada, é fundamental para a nossa leitura de vida, é fundamental para que nós sejamos pessoas honestas naquilo que nós recebemos. Qualquer autoridade na igreja, a partir do sumo pontífice, sabe como que ele é reconhecido? Servum servorum Dei, servo dos servos de Deus. O sumo pontífice, o Papa. Então, nós devemos perceber exatamente isso. Jesus vai dizer, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Como que a gente quer privilégio, como que a gente quer se aproveitar de cargos, de coisas que muitas vezes deveriam ser para o serviço, para abençoar as pessoas, e a gente vai querer privilégio pessoal? Não, está errado. Por isso que Davi tinha tanta autoridade e tanto reconhecimento, porque ele era pastor, ele era servo. Deus andava com ele, porque ele escolheu andar com Deus, ele escolheu ser de Deus, ele escolheu viver com Deus. E hoje nós devemos colher todos esses frutos e testemunhos do ministério de Davi, não é? João Batista, as pessoas saíam da cidade e iam no deserto para ver um caniço rachado, para ver um homem vestido com pele, um homem que se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre, mas se via Deus naquele homem.
O mundo está com saudade de Deus, as pessoas estão com saudade de Deus e elas terão acesso a Deus a partir da minha vida e da sua vida se nós vivermos realmente uma comunhão profunda com Deus, um alinhamento espiritual, uma aliança com Deus. Dessa maneira, as pessoas verão Deus em nós, verão Deus nas nossas palavras, verão Deus nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Será que as pessoas que você mora com elas veem Deus em você? Ou Deus só aparece na sua vida do portão para fora da sua casa? É uma pergunta a se fazer. Nós que vivemos em comunidade, será que os meus irmãos na minha casa fraterna veem Deus em mim? Ou é só quando eu estou lá celebrando a missa, pregando, fazendo alguma atividade? Eu preciso me perguntar, porque isso faz toda diferença. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? O mundo precisa do nosso testemunho de fé, que vai muito além das palavras, mas que se dá verdadeiramente pela nossa coerência de vida, para que Deus apareça em nós, se revele por meio da nossa vida, devemos buscar a comunhão com Ele e a fidelidade à sua palavra. Essa é a nossa vocação e identidade. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus que disse isso lá no sermão da montanha, nas bem-aventuranças. Depois das bem-aventuranças, ele revela quem nós somos. Sal da terra, o sal conserva, o sal dá sabor, o sal é exatamente usado para isso, para ser ali como um fertilizante que faz com que aquilo que é plantado possa ser fértil, né? Gerar frutos. E a luz, ela ilumina, dissipa todas as trevas. E é a doutrina, a fidelidade à palavra, aquilo que nós devemos viver. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós somos esses que somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Deixar Deus aparecer em nós pela comunhão que nós temos com Ele. Ele andará conosco, Ele abençoará a nossa vida. Vamos rezar? Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença, iluminados por essa palavra. Davi funda a cidade de Jerusalém, na verdade conquista a cidade de Jerusalém, mas ele é destacado não por essa conquista, mas ele é destacado porque o Senhor estava com ele, andava com ele. Assim eu quero ser um homem que anda com Deus e que Deus anda comigo, que está comigo. Então me conceda a graça da fidelidade, me conceda a graça, Senhor, de todos os dias escolher o Senhor, escolher a sua palavra, escolher a comunhão com o Senhor, e que as pessoas te vejam em mim, que as pessoas te vejam nas minhas palavras, te vejam, te encontrem nas minhas atitudes, no meu comportamento. Eu não vou precisar dizer nada, elas te verão e te reconhecerão em mim. Mas para isso, Senhor Deus, me permita crescer na comunhão e na fidelidade ao Senhor, até o meu último suspiro. Amém. O mundo geme como em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos e filhas de Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo revelou lá no capítulo 8 da carta aos Romanos. E é exatamente isso que nós estamos vendo pelo testemunho de Davi. Deus andava com ele, Deus estava com ele, e o mundo precisa ver Deus em nós, a começar desse mundinho aí, da sua casa, aonde você vive. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.